Coeficiente de solubilidade. Solubilidade ou coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que uma substância pode dissolver-se em um líquido e expressa-se em mols por litro, gramas por litro ou porcentagem de soluto. Esse conceito também se estende para solventes sólidos. Na solubilidade, o caráter polar ou apolar de uma substância influi principalmente, pois devido à polaridade, essas substâncias serão mais ou menos solúveis. Dessa forma, substâncias polares tendem a se dissolver em líquidos polares e substâncias apolares em líquidos apolares. Os compostos com mais de um grupo funcional apresentam grande polaridade, por isso não são solúveis em éter etílico, por exemplo, que apresentam baixíssima polaridade. Portanto, para que uma substância seja solúvel em éter etílico, deve apresentar pouca polaridade. Os compostos com menos polaridade são os que apresentam menor reatividade, como, por exemplo, as parafinas, compostos núcleos aromáticos e os derivados halogenados. O termo solubilidade designa tanto do fenômeno qualitativo do processo de solução como expressa quantitativamente a concentração das soluções. A solubilidade de uma substância depende da natureza do soluto e do solvente, assim como a temperatura e da pressão às quais o sistema é submetido. A tendência do sistema em alcançar o valor máximo da entropia. Ao misturar o soluto com o solvente, pode haver a formação de 3 tipos de solução: a saturada, a insaturada ou a supersaturada. Como cada uma delas, dependendo da quantidade do soluto que dissolve. O processo de integração entre as moléculas do solvente e as partículas do soluto pode formar agregados e denominados solvatação e o solvente. Efeito Tyndall. O efeito Tyndall é uma técnica usada para classificar a dispersão coloidal. O efeito Tyndall foi descoberto por John Tyndall, que, em uma das suas experiências, percebeu que a transmissão de um feixe de luz por meio contendo partículas de expansão. Tyndall observou que uma sala cheia de fumo ou poeira tornava-se visível um feixe de luz que entrasse pela janela. As partículas que compõem os sistemas coloidais são muito pequenas para serem identificadas a olho nu, mas o seu tamanho é maior do que o do comprimento da onda da luz visível. Por isso, uma luz que atravessa um sistema coloidal será refletada pelas partículas. Baseado nessa observação, basta apontar um feixe de luz para um sistema, geralmente líquido ou sólido, para classificá-lo. Partículas em solução saturada irão aparecer a olho nu sob o feixe de luz. Um coloide irá dar origem à difusão pela reflexão do feixe das partículas. Uma solução não altera o feixe de luz. Em uma solução coloidal autêntica, a energia interna das partículas aumenta de acordo com a intenção da luz aplicada. Richard Tyndall, através de suas experiências corríqueas, notou um espalhamento de um feixe de luz em um meio material que continha minúsculas partículas em suspensão. Nessa experiência, Richard Tyndall, observando que um feixe luminoso estranho em uma sala pela janela se tornava visível, notou que isso ocorria devido à presença de poeira na sala. Desde então, esse procedimento de identificar partículas em suspensão é utilizado para diferenciar os colóides.